Conheça o país que foi à falência. Isso mesmo, faliu! Acho que todos nós compartilhamos um fascínio pelo sul da Ásia, uma região rica em vidas coloridas, culturas diversas e tradições únicas, lar de algumas das comunidades mais singulares do mundo. Esta área, situada logo abaixo da Índia, é composta por vários países. No entanto, o país em foco desta vez é especial. Então, bora pro vídeo. Esta ilha linda de difícil acesso, localizada abaixo da Índia, nos últimos anos a nação declarou falência, então algumas pessoas podem não considerar um lugar seguro para viajar. No passado, conhecida anteriormente como Taprobana, esta ilha é considerada a pérola do Oceano Índico, devido aos seus templos antigos, praias imaculadas intocadas pela poluição. O Sri Lanka abrange uma área de 65 km², apresentando uma população de 22 milhões de pessoas, resultando em uma densidade populacional considerável para a sua extensão de terra. A sociedade aqui é multicultural, abrangendo diversas origens étnicas, sendo que aproximadamente 70% da população segue a fé budista. Ao seguir o budismo, esta terra há uma influência notável do hinduísmo, possivelmente originada da cultura indiana. A comunidade hindu se encontra principalmente nas regiões nordestinas e no interior do país, onde é comum avistar um grande número de vacas na praia, devido ao profundo respeito por esses animais. A capital Colombo localiza-se na parte ocidental do Sri Lanka, geograficamente próxima à Índia, com apenas 34 km de distância terrestre entre os dois países. Os habitantes locais descrevem a forma do país no mapa da Índia, o que pode mitigar o entusiasmo de alguns nacionalistas pela proximidade. Apesar de não ser tão perto da Índia, Colombo, visto de cima, dá a impressão de uma cidade desenvolvida, mas fora dela encontramos macacos soltos, animais selvagens e muitas áreas rurais. Apesar da economia estável, as pessoas nas cidades acolhem os estrangeiros, especialmente as crianças que são tão inocentes em qualquer lugar. E se visitar o Sri Lanka e presentear as crianças locais com pequenos presentes como chocolates, despertará sorrisos de curiosidade. Ao testemunhar a alegria deles, perceberia verdadeiramente como os ingleses são felizes, quase sem exceções. Possuem uma pele morena, sendo genericamente idênticos aos indianos. Em termos de cultura genérica, estas duas nações são intimamente relacionadas. A longa estrutura oval em Colombo é um símbolo icônico da cidade. Foi construída para observação e turismo. Ao subi-la, desfrutará de uma visão perfeita da capital. Fazer compras em lojistas locais traz grande felicidade, pois para eles, quem visita o país e deixa algum dinheiro é considerado valioso. Observará como os lojistas são amigáveis e acolhedores por meio de seu comportamento nas estradas da capital, onde os tuk-tuks são abundantes, tornando a conversas eficaz para o transporte urbano. A jornada até a cidade é realizada por meio de ônibus azuis ou trens antigos, a maioria com pelo menos 30 anos. A beleza de viajar de trem reside na oportunidade de apreciar áreas naturais exuberantes e intocadas ao longo do percurso. Aqueles que optam pelo trem ficam encantados com paisagens. Muitos inclinam-se fora, capturando instantâneos inesquecíveis, com exceção de locais como Colombo, que se assemelha a uma vasta floresta. O país abriga inúmeros ecossistemas de vida selvagens. Não há sistema de metro, mas os ônibus proporcionam transporte, embora pareçam envelhecidos. Um dos maiores símbolos da cidade é a Mesquita Vermelha, construído para a comunidade muçulmana. Sua aparência é deslumbrante. Aqueles que podem desfrutar do Sri Lanka, com um orçamento mensal de $1000, podem viver pacificamente, desfrutando de uma natureza intocada. É essencial gostar de frutos do mar. O país ganhou independência em 1948 e enfrentou desafios econômicos e rebeliões étnicas. O processo de chegada pode exigir o visto, que é obtido facilmente online ou na entrada, e encontrar voos direto pode ser desafiador. A maneira mais sensata de visitar pode ser durante uma viagem à Índia ou às Maldivas, garantindo passagem de avião a custo mais baixo. De fato, em 2022,
o país tornou-se incapaz de quitar as suas dívidas, resultando em uma declaração de falência. O Sri Lanka enfrentou desafios imprevisíveis com desastres naturais, como o tsunami, que podem ocorrer tanto em termos de momento quanto de intensidade. Por exemplo, o tsunami de 2004 resultou na perda de 35 mil vidas. Atualmente o país é governado por um sistema parlamentar e é notável que teve sua primeira mulher, primeira-ministra em sua história. A Receita Nacional provém das remessas de turismo e exportação de chá, açúcar e areia. O Sri Lanka é um dos maiores exportadores de chá do mundo, logo atrás da China e da Índia. Sendo uma nação insular, a pesca desempenha um papel crucial na renda. Com muitos barcos de pescas nas cidades costeiras, as pessoas adotam métodos habilidosos como o uso de estacas, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial, para garantir alimentos. A dieta básica é centralizada em arroz, sendo o Sri Lanka um produtor significativo desse grau. Os coqueiros também são abundantes e as pessoas têm a forte conexão com o coco, consumindo em grande quantidade. Os pescadores, com tom de pele mais escuras, passam horas sob o sol, apreciando seu trabalho, mesmo ganhando modestamente. Seu gosto peculiar por caranguejos azuis podem surpreender os visitantes. Entretanto, os hotéis localizados em cenários naturalmente exuberantes proporcionam a experiência perfeita para quem busca relaxar à beira da piscina ou explorar o campo através de uma excursão de jeep. Por exemplo, há captura em vídeo de encontros aleatórios com elefantes em liberdade, tropeçando em uma manada e até interagindo com eles. Revela os tesouros escondidos do país. Embora possa parecer exagerado, os cães de Sri Lanka são conhecidos como os mais amigáveis do mundo, mantendo um relacionamento excelente com as pessoas e sendo não agressivos. Uma outra maneira dos ingleses encontrarem para ganhar a vida é esculpir e pintar troncos de árvores, transformando-os em objetos culturais destinados do país. Realizam isso artisticamente como fonte de renda com foco em turistas, pedindo cerca de $30 por esses itens de lembrança feitos à mão. No entanto, é aconselhável não pagar o preço total, especialmente ao negociar, pois é possível reduzir até $10. É importante notar que o salário mínimo no país é de 26 rúpias, equivalente a cerca de $80, considerando que $1 americano corresponde a 325 rúpias do Sri Lanka. Então, as pessoas neste país recebem um salário muito baixo do que poderiam imaginar. Mesmo em nações densamente povoadas como Bangladesh, a maioria ganha apenas 100 por mês. Os médicos, por exemplo, têm salários mensais entre 350 a 400. Os professores universitários, por outro lado, podem receber apenas 300 mensais. Uma das profissões mais bem remuneradas é a de reitor universitário, com ganhos entre 1.200 a 1.300 por mês. Ao explorar o Sri Lanka, observa-se que a fachada externa dos edifícios não é muito elaborada, muitas vezes baixa e com cores desbotadas. Além de pequenos veículos, há muitas motocicletas nas entradas e o número de carros normais é relativamente baixo. As pessoas frequentemente possuem suas próprias lojas ou trabalhos no campo de chá ou arroz. Nas estradas secundárias, os trabalhadores no campo não se mostram agressivos quando são filmados. Ao contrário, sorriam inocentemente. Analisando mais profundamente as suas crenças, as ações dessas pessoas em relação ao que acreditam são notáveis. Os ingleses realizam rituais incomuns, como no Festival Nala, onde rolam no chão para expressar gratidão a Deus. Este país abriga o festival mais estranho do mundo, com mais de 25 festivais ao longo do ano. Embora esses festivais tenham principalmente conteúdo religioso, os rituais realizados neles revelam como os ingleses adoram surpreendentemente os templos dedicados às suas crenças como ouro. Esses templos são os bens mais seguros do país, e muitos desenvolveram grupos musculares destinados na parte de trás do pescoço e ombros, enquanto carregam as suas divindades. Essa área foi o reino dos seus ancestrais e a herança espiritual dos ingleses é inigualável a qualquer posse mundana. Há outra comunidade conhecida como tribos primitivas que vivem nas profundezas do Sri Lanka.
completamente desconectadas do mundo, vagando com paus e pedaços de pano. Escolhem uma vida que está muito atrás do tempo. Caçam nas suas florestas suas espécies favoritas encontradas em abundância. Apesar das leis que proíbem a caça de espécies especiais como os pavões, essa tribo, sendo verdadeiramente nativa, não é detida por essas regras. Quase diariamente um pavão é vítima de suas flechas ou lanças, sendo consumido. O país, com pessoas incrivelmente amigáveis e calorosas, nunca atinge a estabilidade econômica e política. Mesmo assim, a população local tem prazer em compartilhar a sua cultura e é incrivelmente receptiva aos estrangeiros.